Olá! Tendo à frente a Organização Internacional do Trabalho, desenvolveu-se nos últimos anos uma espécie de conceito que seria aquele do trabalho decente. Com esta expressão, se busca encontrar um caminho para que a remuneração do trabalho feita pelo capital seja uma remuneração justa. Portanto, se trabalha com a ideia fundamental de que tanto os trabalhadores quanto os donos do capital estariam fornecendo o seu equivalente. Muito embora esta ideia tenha ganho muita força nos anos 2000, ela pode ser reencontrada nas origens do movimento operário, quando se discutia a questão de um suposto salário justo. Para discutir esta questão do salário justo, tal como era compreendida no século XIX, vamos resgatar aqui hoje um dos 11 textos que Engels escreveu a respeito do salário e que foi publicado entre 1 e 2 de maio de 1881. O conjunto de 11 textos tem por título geral o Sistema de Trabalho Assalariado. O texto que nós vamos discutir foi publicado sob o título de Um Salário Justo para uma Jornada de Trabalho Justa. Como Engels principia a discussão deste texto? Ele diz que foi esta a palavra de ordem do movimento da classe operária inglesa ao longo de décadas e que, pese seus limites, prestou inicialmente grandes serviços na época em que os sindicatos retomavam as suas atividades depois de terem sido revogadas leis que, em 1824, proibiram os trabalhadores ingleses de se organizarem na defesa dos seus interesses de classe, organizados que estavam em torno do movimento cartista. Portanto, a ideia de um salário justo para uma jornada de trabalho justa não era uma bandeira dos donos do capital, e sim uma bandeira que foi construída nas próprias fileiras do movimento operário. Contudo, Engels vai observar que esta bandeira, que havia alimentado as primeiras formas de organização operária no início do século XIX, deveriam ser superadas na nova fase em que se encontrava o movimento dos trabalhadores. Portanto, esta frase ou esta bandeira de luta, este slogan, havia envelhecido no final do século XIX, momento no qual o movimento operário havia adquirido um outro grau de consciência e, portanto, um outro nível de maturidade para travar as suas lutas. Afinal, pergunta Engels, o que seria um salário justo para uma jornada de trabalho justa? Mais ainda, pergunta Engels, o que é um salário justo e o que é uma jornada de trabalho justa? Como serão eles determinados pelas leis sobre que vive e se desenvolve a sociedade moderna, portanto, a sociedade burguesa? Para responder a esta pergunta, diz Engels, não devemos socorrer-nos da moral, do direito ou da equidade, nem mesmo de um qualquer sentimento de humanidade, de justiça ou até de caridade. Com efeito, o que é equitativo do ponto de vista da moral, ou mesmo do direito, pode estar longe de o ser do ponto de vista social.
aquilo que, do ponto de vista social, é ou não justo, é determinado por uma só ciência, a que trata dos fatos materiais da produção e da distribuição, portanto, a ciência da economia política. E, desta perspectiva, da perspectiva da ciência econômica burguesa, uma vez que a ciência política é a ciência econômica burguesa, o que significa um salário justo e uma jornada de trabalho justa? Engels responde, muito simplesmente, a taxa de salário, bem como a duração e intensidade de trabalho de um dia, tal como são determinados pela concorrência entre empresários e operários no mercado livre. E por que Engels está falando aqui de concorrência entre empresários e operários? Entre capitalistas e operários? Está falando de concorrência porque no mercado o capital vai com a sua mercadoria, o dinheiro, para transformar este dinheiro em capital. Este dinheiro é apenas potencialmente capital. Da sua parte, os trabalhadores vão ao mercado com a única mercadoria que possuem, a sua força de trabalho. Os capitalistas tentarão adquirir esta força de trabalho pelo menor preço possível, pelo menor valor possível, ao passo que os trabalhadores procurarão vender a sua força de trabalho pelo maior quantum de dinheiro possível. Como são fixados esses níveis de salário, ou os níveis médios de salário? Para a economia burguesa, em circunstâncias normais de desenvolvimento desta economia, um salário justo seria aquele que expressa a quantia necessária ao operário para adquirir os meios de subsistência necessários que o manterão em estado de trabalhar e propagar a sua espécie em conformidade com as condições de vida do seu meio e do seu país. Por outras palavras, para a burguesia, um salário justo é aquele que equivale ao necessário para os trabalhadores reporem diariamente a sua força de trabalho e, consequentemente, continuarem a ser explorados no dia seguinte. Como a economia capitalista oscila entre fases de crescimento e de crise, os salários seguem as flutuações da economia, o que significa que o salário real, ou seja, aquele que traduz efetivamente o poder de compra dos trabalhadores, pode ficar acima ou abaixo da quantia monetária mínima que a força de trabalho necessita para se reproduzir. As chamadas condições justas ficam subordinadas a estas oscilações. É fundamental sempre recordar que há uma diferença nos trabalhos de Marx e Engels entre o que é salário real e o que é salário nominal. O salário real é aquele que garante um determinado poder de compra. O salário nominal é aquele expresso apenas em números e que necessariamente não vai permitir ao trabalhador comprar diariamente aquilo que ele necessita para repor as suas energias físicas e mentais, ou permitirá ao trabalhador alugar uma residência onde ele possa repousar ou ter condições saudáveis de existência. Sempre lembrando que a luta por condições adequadas de existência atravessou o desenvolvimento da classe trabalhadora desde os primórdios do desenvolvimento do capitalismo, desde os primórdios do capitalismo. O capitalismo industrial, aquilo que o Marx vai chamar por a grande indústria, foi atravessado não apenas por uma vontade do capital de acumular mais capital,
mas também por uma determinação da classe trabalhadora em lutar contra aquelas condições degradantes de exploração. Voltando ao texto, Engels observará que, para o capitalista, uma jornada de trabalho equivalente ou equitativa, ou uma jornada de trabalho justa, corresponde a uma duração e a uma intensidade da jornada de trabalho que absorve completamente a força de trabalho, ou seja, a energia física e mental do trabalhador, que absorve completamente a força de trabalho diário do operário, sem afetar as suas faculdades de produzir no dia seguinte e subsequentes, fornecendo a mesma quantidade de trabalho aos donos do capital. Portanto, para o capitalista, uma jornada de trabalho justa é aquela que continua mantendo vivo o trabalhador, ou seja, a força de trabalho. Consequentemente, diz Engels, a transação pode descrever-se, a transação é a negociação da força de trabalho envolvendo os trabalhadores e os capitalistas. Consequentemente, a transação pode descrever-se como se segue: o operário cede ao capitalista toda a sua força de trabalho, isto é, tudo o que pode dar, sem tornar impossível a constante renovação da transação. Em troca, obtém do capitalista precisamente a quantidade de meios de subsistência, e não mais que isso, que lhe serão necessárias para recomeçar cada dia o mesmo trabalho. Consequentemente, o operário dá o máximo e o capitalista o mínimo daquilo que a natureza da transação, da negociação entre eles, admite. E Engels faz uma pequena ironia. Muito singular esta espécie de igualdade que envolve a transação da força de trabalho, a negociação da força de trabalho com o capitalista. Contudo, diz Engels, como o salário e a jornada de trabalho são determinados pela concorrência, a equidade parece exigir que as duas partes desfrutem, à partida, no ponto de partida, condições idênticas. Aqui, Engels está remetendo à ilusão que perpassa a negociação envolvendo capital e trabalho. Aparentemente, ambos estão fornecendo algo ao outro com o mesmo tamanho de justeza. E isto é favorecido em razão de que esta negociação ela passa pelo crivo jurídico. Então, juridicamente, eles estão como iguais no mercado. Mas sabe-se que, na prática, não é uma troca entre iguais, é uma troca entre desiguais. Muito embora se tenha a ilusão de que ambos estão envolvidos em uma troca igual, diz Engels, nada disso se passa. E por que nada disso se passa? Ora, isto ocorre porque, se não consegue entender-se com o operário, o capitalista pode permitir-se esperar, já que pode viver do seu capital. O operário não tem essa possibilidade. Para viver, tem apenas o seu salário, de modo que é obrigado a aceitar o trabalho quando, onde e como se lhe apresenta. Portanto, ele precisa se subordinar às condições colocadas pelo dono do capital. Neste sentido, o ponto de partida já não é equitativo para o operário. A fome representa para ele uma terrível desvantagem. Contudo, aos olhos da economia política capitalista, aos olhos da economia política burguesa, isto é o cúmulo da equidade, ou seja,
a troca que o trabalhador faz, fornecendo a sua força de trabalho e adquirindo um salário, para a economia política burguesa, isto é o limite da igualdade ou a expressão da igualdade nas relações mercantis. Engels continua observando o seguinte: mas isso não é, de maneira nenhuma, essencial. A introdução dos meios mecânicos e do maquinismo nos ramos de novas indústrias, bem como a aplicação de máquinas mais aperfeiçoadas aos ramos já submetidos ao maquinismo, lançam cada vez mais operários para o desemprego. E isto processa-se a um ritmo bem mais rápido que aqueles com que a indústria pode absorver e reempregar os braços tornados supérfluos. Ele está apontando aqui para o fato de que, com a maquinaria, a tendência é que se eleve o exército industrial de reserva, ou seja, a quantidade de trabalhadores que estão em condições de trabalhar, mas que não conseguirão emprego, uma vez que a máquina tende a suprimir a força de trabalho. A máquina utilizada nas condições do capital tende a suprimir a força de trabalho. É importante observar sempre que a máquina, na leitura de Marx e de Engels, não é boa nem ruim. A máquina, ela vem para facilitar a vida do ser social. Contudo, sob as condições do capital, dentro da lógica do capital, a maquinaria, ela existe não para absorver mais força de trabalho, e sim para excluir, para reduzir o volume da força de trabalho. O que acontece com esta mão de obra em excesso? Dirá Engels: esta mão de obra em excesso representa um autêntico exército de reserva para o capital. Quando os negócios vão mal, os desempregados podem morrer de fome, mendigar, roubar ou ir para as prisões, tais como as famigeradas workhouses ou casas de trabalho. Quando os negócios melhoram, quando se tornam bons para o capital, esta trabalho, este exército industrial de reserva, atua como um reservatório para os capitalistas, que os utilizam para aumentar os seus capitais. Continua Engels. E, enquanto o último homem, a última mulher e a última criança não tiverem encontrado trabalho, o que só acontece nos momentos de superprodução desenfreada, os salários acabam por ser comprimidos pela concorrência deste exército de reserva, cuja simples existência assegura ao capital um acréscimo de poder na sua luta contra o trabalho. Ou seja, na medida em que o desemprego é elevado, o capital ganha um poder de barganha para reduzir ainda mais o valor da força de trabalho. Isso significa que uma economia pode gerar bastante emprego. A questão é saber se o emprego gerado ele está sendo remunerado, ele remunera nos patamares anteriores à existência de um grande volume de desemprego, ou se estes empregos gerados estão pagando salários inferiores aos existentes anteriormente. Fato é, diz Engels, que na competição com o capital, a fome não é somente uma desvantagem para o trabalho, portanto, para os trabalhadores, para aqueles que vão vender a sua força de trabalho. A fome é um verdadeiro peso preso aos seus pés. E é a isto que a economia política burguesa chama por igualdade ou equidade. Com o que
paga o capital estes salários tão equitativos? Responderá Engels: ora, com o próprio capital. No entanto, o capital não cria nenhum valor, já que, além da terra, o trabalho é a única fonte de riqueza. Ou seja, é o trabalho que permite extrair o sobre-trabalho. É a atividade da força de trabalho que vai permitir ao capitalista extrair um tempo de trabalho excedente, ou seja, um tempo de trabalho para além daquele que é necessário ao trabalhador para repor as suas energias físicas e mentais. No entanto, o capital não cria nenhum valor, já que, além da terra, o trabalho é a única fonte de riqueza. Com efeito, o capital acumula unicamente o produto do trabalho. Daqui decorre que os salários do trabalho são pagos com trabalho. Os salários recebidos pelo trabalhador são pagos com o próprio trabalho excedente que ele fornece, sendo o operário remunerado com o produto de seu próprio trabalho. Ou seja, o trabalhador, ele vai, em determinada, numa jornada de 12 horas, ele vai gastar 6 horas produzindo valores que equivalem à sua sobrevivência. Só que o capitalista não o contratou por 6 horas, contratou por 12 horas. Então, o trabalhador continuará trabalhando mais 6 horas para que o capitalista possa obter a sua mais-valia. Então, quando o capital remunera o trabalhador, ele está remunerando uma parte do trabalho realizado por este trabalhador. Segundo o que habitualmente se chama equidade, diz Engels, o salário do operário deveria corresponder à totalidade do produto do seu trabalho. Mas, segundo a economia política, isto não seria equitativo, porque para a economia política não seria justo que o trabalhador recebesse pela quantidade de valores que produziu, uma vez que isto representaria a impossibilidade para o capitalista de se apropriar do sobretrabalho, do trabalho excedente. Com efeito, o capitalista se apropria do produto do trabalho do operário, e este não recebe mais do que lhe é necessário para continuar a subsistir. E o resultado desta concorrência é tão equitativa, e o resultado desta concorrência tão equitativa é o produto daqueles que trabalham acumular-se invariavelmente nas mãos dos que não trabalham e nelas tornar-se a mais poderosa arma para reforçar a escravatura daqueles que são os únicos e verdadeiros produtores. Com isto, Engels quer indicar que o trabalhador, nas condições de produção do capital, fica aprisionado à lógica do capital. Quando ele fala em escravatura, ele apenas está usando uma figura de linguagem para mostrar que o trabalhador se torna prisioneiro da lógica do capital. Diante disto, que resta, portanto, do salário justo para uma jornada de trabalho justa? A conclusão é absolutamente clara, diz Engels. A velha palavra de ordem precisa ser abandonada. Cumpriu sua missão histórica e já não o cumpre mais. A equidade da economia política, tal como a determinam as leis gerais que regem a atual sociedade, só é completa para um dos lados, o do capital. É, portanto, preciso enterrar de uma vez para sempre essa velha fórmula e substituí-la por uma outra que esteja à altura dos tempos. Ou seja, a classe operária deve, ela mesma, apropriar-se dos meios de trabalho, isto é, das matérias-primas,
fábricas e máquinas. São estas as reflexões que Engels apresenta neste curto, porém rico e instigante artigo intitulado Um Salário Justo para uma Jornada de Trabalho Justa. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem suas sugestões positivas ou negativas, suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal e continuem reforçando este trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.